Olá pessoal, tem uma matéria aqui que eu queria trazer a atenção de vocês para a gente dar uma repercutida e ter uma noção aí que realmente, pessoal, tudo que tem saído na imprensa, tudo que tem sido dito e várias projeções de que a Selic só começaria a cair depois de março do ano que vem. Olha, pessoal, parece que tá quente mesmo, parece que é por aí. Remédio vai funcionar, diz Galípolo sobre taxa de juros. Com Selic em nível restritivo, os efeitos serão sentidos mesmo com defasagens no ciclo, afirma o presidente do Banco Central. Defasagens no ciclo. Vejam, pessoal, que eles também estão percebendo o que nós percebemos, óbvio, de que a inflação, apesar de estar no período sazonal, ela ainda vem com números ruins, não são de todo o ideal. Eles sabem que se a gente colocar a projeção e anualizar de 2 meses, você vai chegar em 4,5%, 5% e que isso aí está muito longe da meta. Vamos ver aqui, ó. O presidente do BC afirmou no dia 2 de junho, então anteontem, também conhecido por anteontem, durante um evento no Centro de Debate de Políticas Públicas em São Paulo, que a taxa básica de juros está em patamar restritivo. Por isso, os efeitos da política monetária devem aparecer com o tempo. Mas quanto tempo, né? Galípolo afirmou que, mesmo com defasagens, o BC confia que ela tenha efeito. Se a gente colocou a taxa de juros em um patamar que entende como restritivo, a gente sabe que é um remédio que vai funcionar. Ele tem suas defasagens e a gente quer comunicar como essa defasagem vai ocorrer ao longo dos próximos meses. Vocês não viram um post, uma notícia, não sei. Pessoal, tem tanta coisa tem aparecido, tem sido comentada, que às vezes fica difícil a gente separar o que é realmente um fato, uma declaração e do que é uma fake news, né? Muito delicada essa linha, muito difícil. Mas vocês viram que o presidente da República teria dito, que aí eu já não tenho certeza, né? Vocês podem corroborar aí nos comentários, que a taxa de juros logo, logo vai cair. Ele fez realmente essa declaração, pessoal? E aí, né, tá em total desacordo com esse entendimento aqui, né? Vamos ver aqui, ó. Segundo ele, a comunicação do BC tem sido essencial para esclarecer o processo de desinflação e, ainda de acordo com ele, é a isso que se deve o êxito da autoridade monetária durante os últimos ciclos do Copom. Quer dizer, olha, pessoal, ele realmente está me surpreendendo positivamente, porque justamente o êxito da autoridade monetária nos últimos ciclos do cupom é de comunicar o processo de desinflação. Olha só, pessoal, isso aqui é altamente positivo. Em maio, o BC elevou a taxa Selic para 14,75, o maior nível desde 2006. A decisão foi motivada pela inflação persistente e pelas expectativas que ultrapassam o intervalo de tolerância da meta oficial. No acumulado de 12 meses até abril, o IPCA está acima de 5,5, pessoal. Olha isso. Conforme Galípolo, o cenário atual é de incertezas, o que exige cautela nas decisões. Também falou em flexibilidade, já que os indicadores podem apontar direções diferentes. Muitas vezes você pode ter um dado mais forte de trabalho, um dado de IPCA mais fraco, que foi o caso do último mês, e um dado de PIB que vai ter um headline menos oficial, com uma composição de mixed feelings, disse. Então, sentimentos mistos, né? Por alguns indicadores, você acha que a coisa está indo por controle e, em função de outros indicadores, você acha que não andou nada ou que continua muito descontrolado. São sentimentos ambivalentes, né? Muitas vezes eu sinto exatamente isso que ele falou, né? Ao olhar os números dos indicadores e tentar entender, tentar traçar uma trajetória para a inflação aqui no Brasil, pessoal. Não é fácil. Às vezes eu acho que 5%, que é o que eu uso muito no canal, e a maioria das pessoas tem usado 5%, às vezes eu acho que é otimista demais. Às vezes eu acho que usar 6% por outro lado seria exagerado, mas 6% é
a inflação que a gente tem registrado, por exemplo, na vigência do Tesouro Direto de 2002 para cá. Então não é fácil, pessoal, não é fácil mesmo. Vamos ver aqui. O presidente afirmou que, na maior parte dos casos, o peso dado à renda e à atividade econômica é mais relevante do que o nível de taxa de juros para definir o direcionamento e o apetite por crédito. Segundo ele, a resiliência da renda, seja pelas políticas públicas, seja pela regra do salário mínimo, provocou no início do ano uma cautela maior na conversa com os bancos. Ainda assim, observou que o sistema financeiro continua demonstrando forte disposição para conceder crédito. Isso aqui é uma notícia ruim para controle da inflação, né? Se o crédito continua disponível e de maneira forte, a, a economia vai continuar girando e a inflação vai continuar ali. Vamos ver aqui agora a polêmica aí dos últimos dias, pessoal. O presidente do BC também abordou na CDPP as mudanças no IOF e afirmou que o imposto não deveria ser usado como política arrecadatória. Olha que interessante, hein? Disse que no crédito o imposto também é regulatório e que usá-lo para a isonomia é condizente e coerente para a questão do IOF, mas ainda está em discussão qual seria o patamar ideal. Por outro lado, disse que o tributo não deve ser utilizado como ferramenta de apoio à política monetária. Olha aí. O Banco Central, segundo ele, aguarda a definição do modelo final da reforma do IOF para avaliar como o novo desenho impactará as projeções econômicas. Então, pessoal, acho muito positivo aqui o resumo, né, do que ele falou. E é isso, pessoal. Agora, quanto ao tempo, pessoal, nós estamos falando ainda de mais 9. Não, nós estamos em junho. 9 a 10 meses, pessoal, com a Selic parada em 14,75 ou talvez 15%, alguns analistas falam em 15%. Tenho também mais uma dúvida aqui para compartilhar com vocês, pessoal. Bom, ele afirma claramente que a taxa de juros no Brasil está em nível restritivo. Mas e o gap para a taxa americana, hein, pessoal? Porque quando eu me lembro dos 14,25 lá de 2015, 16, né? Começou a cair em 2016, no finalzinho de 16. Quando eu me lembro dessa taxa, qual era a taxa norte-americana? Era em torno de 2%, mas calma, com calma, né? Sem agitações, né? Sem guerra tarifária, sem nada disso, né? Hoje a taxa norte-americana é 4,5% com estresse. Com estresse, né? Com muito estresse, diga-se de passagem. Então eu não sei se pelo gap de taxa, pelo spread de taxas Brasil e Estados Unidos, se nós estamos realmente num nível tão restritivo assim, ou se não deveria ser algo como 16,5%, né, para ser semelhante ao que foi em 2015 e 2016, que realmente deixou a inflação de 2017 abaixo dos 3%. Pessoal, isso já foi Brasil um dia, né? E deixou a Selic em 6,5% durante quase 3 anos, né? Então, isso é muito positivo. Agora, será que esse nível é 14,75 e não deveria ser 16,5? Porque a taxa lá fora está mais alta. A gente está vivendo um cenário internacional mais desafiador do que em 2014, 15 e 16. E isso talvez esteja pesando, pessoal, no nosso controle aqui, tá? Apenas aí um pensamento compartilhado aí com vocês para a gente dar uma avaliada nos nossos investimentos. Mas o que fica, a sensação que fica final para o Tesouro Direto é o seguinte, pessoal: as oportunidades vão seguir. Vão seguir e, por enquanto, aquela nossa previsão de... Eu não me atrevi a fazer nenhuma previsão sobre os 7%, né? Se ficaria
um ano, mais, menos, não sei. Mas eu fiz uma previsão sobre os 6% que duraria 3 anos. E por enquanto, pessoal, tá acontecendo. E eu não tô, como é que eu posso dizer, alegando nenhum poder místico. Claro que não. É só raciocínio lógico, tá? A minha previsão não é previsão, é uma dedução, na verdade, né? 3 anos. 3 anos já se passou mais de um, eu acho. Então é isso aí, pessoal. Vamos ter muitas oportunidades ainda no Tesouro Direto. Não se afobem e aporte fracionado sempre. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.